Bom, quero deixar bem claro a todos os vereadores que, por motivo de força maior, não estaremos gravando esta sessão. Correto? Em nome de Deus, daremos início à primeira sessão extraordinária realizada hoje, dia 26 de janeiro de 2011. Vamos para a chamada. Ele tem força. Força maior. Dois projetos. Ângelo Antônio Bueno. Presente. Adriana Aparecida Bezerra. Presente. Emilson Kleiner. Presente. Diego Conceição dos Santos. Presente. Luiz Fernando Carvalho. Presente. Luiz Carlos dos Santos. Presente. João Carlos Barbosa Velho. Presente. Rodrigo Teodoro Valentim. Não está nem mais sério agora. Divulgando o projeto de lei número 01/2011, que dispõe sobre a implantação do PDV, Programa de Desenvolvimento Voluntário dos Servidores Públicos do município de Analândia, São Paulo. Luiz Antônio Aparecido Gargulho, prefeito municipal da Estância Climática de Analândia, usa as atribuições que lhe são conferidas por lei. Artigo 1º. Esta lei institui o Programa de Desligamento Voluntário, PDV, dos empregados públicos dotados da Prefeitura Municipal de Analândia, Estado de São Paulo. Artigo 2º. Podem aderir ao Programa de Desligamento Voluntário os servidores civis da administração pública direta, ocupantes de cargos efetivos em estágio probatório. Parágrafo único. Estão excluídos do Programa de Desligamento Voluntário os servidores públicos que, inciso 1, tenha requerido aposentadoria, inciso 2, tenha se aposentado, mas continua no exercício das funções do cargo em que ocupava anteriormente à concessão do benefício, sem que tenha havido rompimento daquele vínculo empregatício. E inciso 3, tenha sido condenado por decisão judicial transitada em julgado que importe na perda do cargo. Artigo 3º. O Poder Executivo reserva-se no direito de apreciar os pedidos de adesão ao Programa de Desligamento Voluntário dentro do prazo de 15 dias depois de solicitado, podendo deferir-lo ou não em virtude do estrito interesse do poder público. Artigo 4º. Tendo-se em vista a especialidade da presente lei, o servidor público que optar pela despedida voluntária será considerado como dispensável sem justa causa para efeitos de indenização compensatória previsto no artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal, combinado com o artigo 10, inciso 1, das disposições constitucionais obrigatórias, inclusive para fins de seguro-desemprego. Artigo 5º. O Programa de Desligamento Voluntário entra em vigor a partir da publicação desta lei, podendo os optantes aderir ao programa dentro do prazo de 90 dias, prorrogado uma vez de acordo com o interesse público mediante decreto do Executivo. Artigo 6º. Os pedidos para formalização da adesão ao programa serão feitos junto à seção do Departamento de Recursos Humanos. Artigo 7º. As despesas decorrentes com a execução desta lei ocorrerão por conta das verbas orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as condições de contrário. Prefeitura Municipal da Estância Climática de Analândia, em 19 de janeiro de 2011, Luiz Antônio Aparecido Gargulho, prefeito municipal. Justificativa do projeto de lei número 01, 19 de janeiro de 2011. Analândia, 19 de janeiro de 2011. Senhor presidente, senhores vereadores, a lei de responsabilidade fiscal dispõe sobre a instituição correta e eficiente pela administração dos recursos públicos e o não cumprimento das normas por ela estabelecidas, sujeita às sanções institucionais. Na legislação supracitada, especificamente na seção 2, das despesas com pessoal, subseção 1, definições e limites, artigo 19 dispõe que, artigo 19, para os fins do disposto no caput do artigo 69 da Constituição, a despesa total com o pessoal em cada período de apuração, em cada ente da federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminado. Inciso 1, União 50%, inciso 2, Estado 60% e inciso 3, município 60%. Parágrafo 1º.
Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas. Inciso 1. Indenização por demissão de servidores ou empregados. Inciso 2. Relativos a incentivos à demissão voluntária. Esclarecemos que do percentual de 60% estabelecido nos municípios, no artigo 19 caput, inciso 3, 54% é o limite de despesa com o pessoal do Poder Executivo e 6% é o limite com despesa do pessoal do Poder Legislativo. A instituição desse programa visa manter os gastos com o pessoal abaixo dos limites prudenciais, o que é muito satisfatório à administração e atende perfeitamente o disposto no artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. É desta forma que o presente projeto de lei tem como objetivo permanecer dentro dos limites legais com gastos com o pessoal e ainda oferecer aos servidores interessados a oportunidade de demissão voluntária sem prejuízo de seus direitos. Salienta-se que as despesas geradas pelo presente não possuem caráter permanente ou continuadas, mas apenas reduzirão em caráter definitivo e considerável os gastos da municipalidade com o pessoal. Certo da compreensão e da costumeira colaboração desta igreja, Casa de Reis, entre o entendimento e compreensão dos digníssimos vereadores, dá oportunidade de reiterar votos de elevada estima e distinta consideração. Subscrevo-me cordialmente, Luiz Antônio Aparecido Gargulho, prefeito municipal. Leitura agora do projeto de número 2, de 21 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a determinação do prédio anexado de educação. Luiz Antônio Aparecido Gargulho, prefeito municipal da Estância Climática de Amarante, o uso das atribuições que são conferidas por lei. Artigo 1º. Fica denominado como Centro Comunitário Educacional e Cultural de Seu Mancini, o prédio anexado à educação através da Lei Municipal de número 1405/2002, localizado na Rua 4, número 732, esquina da Avenida 6, centro deste município na Holanda. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, consignada no orçamento vigente e suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições do contrário, especialmente o decreto municipal número 419, de 27 de maio de 1986. Prefeitura Municipal da Estância Climática de Amarante, em 21 de janeiro de 2009. Luiz Antônio Aparecido Gargulho, prefeito municipal. Justificativo ao projeto de lei. Senhor presidente, senhores vereadores, o prédio localizado na Rua 4, número 732, esquina da Avenida 6, centro, recebeu a denominação de Centro Comunitário de Seu Mancini, através do decreto municipal de número 419, de 27 de maio de 1986. Em 2002, através da Lei Municipal 1405/2002, referido o prédio foi anexado a outra escola de alunos de ensino fundamental, motivo pelo qual se faz necessária a adaptação de sua denominação. Pelos motivos assim expostos, é que apresenta o presente projeto de lei para que o Centro Comunitário de Seu Mancini passe a ser denominado como Centro Comunitário Educacional e Cultural de Seu Mancini. Certo da compreensão e da costumeira colaboração desta igreja Casa de Reis, do entendimento e compreensão dos digníssimos vereadores, a oportunidade de ter um voto de elevada estima e distinta consideração. Subscrevo-me cordialmente, Luiz Antônio Aparecido Gargulho, prefeito municipal. Senhor presidente, é o que para hoje. Bom, podemos, se alguns vereadores têm algum compromisso, podemos encerrar e recomeçar de novo? Pode ser? Pode ser? Certo. Por mim, tem que fazer outra coisa. Não devemos daremos uma pausa 5 minutos após a ordem 5 minutos depois temos a ordem do dia. Daremos reinício a esta sessão. Projeto de lei número 1, de 19 de janeiro de 2011, dispõe sobre a implantação do PDV, Programa de Desligamento Voluntário dos Servidores Públicos Municipal, no município de Analândia, São Paulo. Pergunto aos vereadores se eles autorizam, se esse projeto de lei é matéria de deliberação. Liberado. Demilson. Liberado. Antônio. João. Os Carlos. Liberado. Diego. Liberado. Adriano. Liberado. Rodrigo. Sim. Projeto número 1 sendo encaminhado para as comissões permanentes. Oi?
peço dispensa, senhor presidente. Eu gostaria que passasse pelas condições desse projeto, porque no meu entendimento aqui, o artigo 3º, ele contém dispositivos que afrontam diretamente aqui o princípio da legalidade da Constituição Federal. Bom, vamos pedir dispensa. Pede passagem. Senhor, faz favor, por gentileza. Faz favor. Se o governador gostaria de passar as suas condições, Mas tem um já pediu, então vou perguntar os demais só por isso. acho que ele pode pôr a votação. É um direito do também, se ele tiver essa dúvida aí. Posso tirar sua dúvida? Posso tirar sua dúvida? Por quem fala isso aqui? Eu também perguntei a mesma coisa. Vou ter se ele tem as culturas, ele pede como que vai ficar assim, então o cara que tem conselho se deveria ou não, então poderia falar de tudo. Aí, aqui poderia compreender que a gente tem simplicidade. Senhor presidente, Nós não vamos fazer isso. Só também que siga no caso de ministério, não pode ser temporário. Até essa pessoa que vai subir, porque a prefeitura não pode fazer funcionário. Mas eu pergunto, pode ser, pai? O senhor autoriza a dispensa de passagem ou pretende que eu gostaria que fosse com as condições? dispensar. Denilson? Dispensar. Antônio? Dispensar. João? compreendendo que o colega está pleiteando, mas eu também dispenso. Eu compreendo que ele está preocupado. Eu também compreendo. Foi uma das perguntas que eu fiquei tirado dessa dúvida. Os Carlos? Dispensa. Não, eu não dispensa. Adriano? Eu acho que teria que ter assessoria jurídica aqui, né, senhor presidente? O advogado não está orientado nesse sentido. Na sessão. O advogado está? Não, fala, a assessora jurídica é a doutora Adriana. Não é assessor jurídico. Ela é procuradora. Procuradora, mas ela teria que ter O assessora. advogado que nós estamos fazendo, o pertinente da igreja. Pertinente a ele? Não, A pessoa que fez gestão de sessão é o advogado. Aí o que é a posição do senhor nesse Eu artigo? não sei qual é a dúvida dele. A dúvida dele é que fala que confronta com a Constituição Federal. Qual inciso que é? Eu entendo que a gente Artigo confronta terceiro. o princípio da legalidade do artigo 37, porque aqui isso Mas qual inciso que você está falando? no artigo 3º. O artigo 3º. Aqui não tem que o poder executivo reserva-se no direito de apresentar. Mas agora o que está sendo discutido é se ele vai passar. Ele está dizendo assim, né? Se a pessoa quer sair do Eu até PDB, concordo. se reserva. Então eu quero tirar essa dúvida pro Até concordo. advogado. Então, Na segunda-feira eu estive lá conversando com o prefeito e tirei essa dúvida para o advogado. Acontece o seguinte, a explicação que eu tive. Se de repente, eu vou dar uma ideia, apenas uma suposição, não é um caso real. Eu tenho apenas um motorista no município. Ele pede PDV. Vai ficar sem esse motorista. Então esse que é o direito em casos extremos, quando não tem como suprir essa necessidade. Um cargo assim, que não possa ser travado por muito, mas até vamos contratar uma pessoa de também eu quero ver a legalidade com não está contente, ele quer sair, mas vai ter que esperar um tempo, pelo menos até contratar um motorista. Esse artigo, presidente, posso? Eu acho Sabe falar que ele sabe melhor que todo mundo. Posso? Pode. Eu acredito que esse artigo foi colocado pelo seguinte: digamos que a pessoa tenha adquirido a aposentadoria. Ele não vai ter o direito. Então, por isso que mas a gente não parágrafo não fala isso. E se tiver outros impedimentos? Não, o que garante? Não, pode. Posso dar minha opinião? Agora O sim. que garante esse artigo à prefeitura é ele dispensar o Eu vou falar juridicamente. Não é assim, se você do artigo se não é de contexto, se o Deixa eu só terminar
meu raciocínio, por exemplo, por favor. Eu entendo o ponto de vista do senhor. Quando o senhor fala que, por exemplo, se tiver só um motorista e tal. Só que eu acho que então ele está discriminado. Quer dizer, em caso de não se poder dispensar naquele momento, mas se estipula um prazo, porque eu acho que é direito a esse mesmo motorista ter acesso a isso. Sim, entendeu? Pode dispensar naquela semana. Vai ter direito a partir do momento que Presidente, posso então isso poderia estar. não foi dispensado. Não foi, juridicamente. Não, mas A maioria já foi dispensado. Cada parecer jurídico, lógico, cara, quiser que eu faça parecer jurídico, cara, só que quem decide é o plenário. Sim, Entendeu? Então, assim, o que está em votação agora é o seguinte: Já vai fazer uma consulta. mas isso é só uma consulta. o que cabe agora vai ser votado hoje ou não? É isso que vocês estão decidindo. Sim. Não, no meu caso foi uma consulta para mim poder dar meu voto no projeto. Tem algumas coisas que você não pode falar de momento, porque tem que fazer um estudo. Ninguém tem na cabeça, concorda? Então, assim, você levantou uma questão, eu posso exigir várias. Sim, na legalidade não é Depende do entendimento de cada um também, né? Agora, pergunta, o senhor não dispensa? Senhor Rodrigo? Olha, diante da dúvida levantada, eu acho que seria justo o colega ter essa dúvida sanada, assim, na mesma parecida. Eu acredito que... Então, eu sou o colega, mas isso tem que nada... da comissão. Mas isso tem que nada que possa assim, ser corrigido de uma outra forma. Uma emenda, alteração, certo? Então, mas só que amanhã o plenário decide. Então deu 3 votos e contra 5. Então vou ter que colocar em votação. É assim. Então, dispensado de passagem pelas comissões do projeto de lei número 1/2011. Pergunto aos demais se aprovam esse projeto. Bueno? Aprovado? Denilson? Aprovado. Antônio? João? Aprovado que o PDD é uma coisa necessária, só que deveria ter sido feito um projeto bem melhor. Eu acredito. Também podemos também fazer um ofício e mandar que seja mais de um tempo mais para ser tudo. Os Carlos? Aprovo, mas a mesma palavra do João. Concordo. Diego? Aqui, senhor presidente, eu proponho até que ou nós, de repente, até está vendo quais são essas situações limites onde o funcionário não poderia, onde o prefeito poderia estar expondo isso aqui, ou até mesmo está pedindo posteriormente o que poderia ser visto nisso aqui. Mas, como foi passado, sim, então, nesse caso, eu voto. Adriano? No meu caso, como eu pedi para as comissões, eu já abstenho de aprovar, quero justificar, porque no caso, se tem uma dúvida no artigo 3º sobre a legalidade, eu não quero cometer um equívoco. Então, eu me abstenho de votar no projeto. Rodrigo? Usando os meus prerrogativos do meu colega, eu também acho sensato, já que nós não tivemos a oportunidade de sanar essa dúvida, de não observar a votação. Então seriam 6 votos a favor e 2 abstenções, correto? Então o projeto de lei foi aprovado por 6 votos a favor e 2 abstenções, tornando-se o PL número 1/011. Presidente, eu gostaria que o participasse lá. Eu gostaria. A minha fala, já que Não, tá certo, mas eu gostaria. lá em cima e ver os outros projetos mais bem feitos, né? Mas eu também gostaria que depois fosse enviado um ofício para a prefeitura para que gerar dúvidas, né? para que corrija as Não nossas só para a mesa isso, né? Projeto de lei número 2, de 21 de janeiro de 2011, dispõe sobre denominação do prédio anexo à educação. Deliberação Bueno? Deliberado. Denilson? Deliberado. Antônio? Deliberado. João? Os Carlos? Deliberado. Diego? Deliberado. Adriano? Deliberado. Rodrigo? Deliberado. Projeto de lei também sendo encaminhado para as comissões. Comissão permanente, né, de Finanças, de Orçamento e de Justiça. Senhor presidente, eu acho que esse projeto sim é interessante ter essas funções na vista só de denominação de um lugar que já, inclusive, já leva o nome dele.
Não, só está acrescentando algumas coisas, que agora é educacional, né? Sempre educacional também. Ciência comunitária educacional e cultural. Só está acrescentando só. A disciplina que eu aprendo agora é da escola. Pergunta aos demais se autoriza a dispensa. Bueno? Denilson? Dispensável. Antônio? João? Os Carlos? Diego? Diego? Rodrigo? Projeto de número 2, sendo dispensados de passagem pelas comissões, pergunta aos demais se aprovam esse projeto de lei. Bueno? Aprovado. Denilson? Aprovado. Antônio? João? Os Carlos? Aprovado. Diego? Aprovado. Diego? Aprovado. Rodrigo? Aprovado. Projeto de lei de número 2 sendo aprovado por unanimidade de voto dos vereadores, tornando-se PL número 2/11. Autógrafo, né? Desculpa. Autógrafo número 2/11. Vamos para a palavra dele. Bueno? Boa noite a todos. Wilson? Boa noite a todos. Antônio? Boa noite a todos. Uma semana João? Os Carlos? Boa noite a todos. Diego? Boa noite a todos. Diego? Primeiramente, boa noite a todos. Eu peço que conste na ata que não foi gravada a sessão, porque o equipamento não estava disponível, só para o efeito de arquivo, peço que conste na ata. E no demais, boa noite a todos. Rodrigo? Queria agradecer a presença de todos. Só fazer uma observação, senhor presidente. A gente tem, usualmente, aqui tido alguns casos parecidos com esse do PL número 1, né? Em que há o pedido de dispensa, existe a dúvida, obviamente não da maioria, mas de alguns vereadores, um ou dois ou vários, depende da situação, e acaba sendo pedido de dispensa e aprovado, mesmo com essa dúvida, né? Então, eu acho que a gente poderia voltar os olhos um pouco mais para isso, porque a gente já teria uma nova sessão agora já dia 8 de fevereiro, se eu não me engano. Teria tempo para um parecer jurídico, não ia causar dano nenhum ao município, o colega vereador teria a oportunidade de sanar sua dúvida, assim como os outros que eventualmente possam ter a mesma dúvida. Então, assim, eu acho que às vezes seria interessante um pouco de cautela. Se a gente tivesse uma pauta muito extensa, né, que demandasse assim, muito tempo, mas usualmente as pautas têm sido públicas, né? Então, acho que não custa a gente usar um parecer jurídico para alicerçar melhor essas opiniões. Essa é a minha opinião e gostaria que o senhor se refletisse. Ele manda agradecer a presença de todos e especialmente da população. Não serve de consolo, mas dessa extraordinária também chegou uma pessoa eu acredito que não haveria tanta necessidade de esperar mais uns 15 dias. Mas, pela justificativa da prefeitura, eles achavam que sim, então eu não vou também querer administrar o lado da prefeitura. Então, acatei o pedido, né, eu tenho concordância com tudo, mas acatei o pedido. Essa dúvida já gerou, já em outros mandatos já, e já houve essa explicação. Já de outra vez, acho que o Rodrigo também já pediu para que fosse feito uma emenda, alguma coisa assim, que a gente também, agora já foi aprovado, mas a gente poderia, em off, conversar com a prefeitura e pedir uma explicação melhor e para corrigir de uma maneira assim. A explicação que foi dada é essa que ele falou. Eu conversei com a advogada civil hoje, tinha essa explicação, que do lado dela é convincente, mas se pensar do outro lado também gera uma certa dúvida. Então, mas é todos os palpes, né? E o prefeito vai fazer um parecer, depois se você for pedir lá e não aceitar, ele vai dar um parecer dizendo por que ele não aceitou. Não, é obrigado, por que não? Porque não é assim, chegar assim, não vou. Você não vai fazer, acabou. Pode gerar uma dúvida quanto a se Hoje gostar de mim ou não. Mas tá bom. Vamos tocar o Eu acredito que muitas coisas podem ser mudadas para melhor. Isso, graças a Deus, começou agora, então já dá para começar as coisas tomar um rumo de uma forma diferente, acredito eu. Então, nada mais ser declarado, ser discutido em nome de Deus, declaro encerrada esta sessão.